Cláudio Humberto chegando por aqui. Antes de entrar no seu assunto, Cláudio Humberto, você sabe que eu gosto de escutar você sobre várias coisas, né? Eu estava ouvindo, aí estava ouvindo o Renan, estava entrevistando o senador Plínio dizendo, não vai passar, já tem voto, eu vou votar não, todo mundo vai votar não, a gente não concorda. Aí chegou a me dar uma pena, sabe? Cláudio Humberto, porque ele fica correndo, porque o recado não é... Eu imagino que se o Jorge Messias, ele faz terapia, que deveria fazer, eu faço, adoro, todo mundo deveria fazer, o psicólogo, a psicóloga dele deve olhar para ele e dizer, calma, o problema não é você. Porque, na verdade, esse recado não é para o Jorge Messias, né, Cláudio Humberto? É um recado muito maior. E que a oposição, como o senador Plínio estava me falando, está realmente animada, digamos assim, com essa desavença nesse momento de Alcolumbre com o governo, que pode dar gás ali para outras pautas que a oposição queria passar. Ele chegou a falar do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas o não é bem para Jorge Messias. O problema não é ele, né, Cláudio Humberto? É quem o indicou, é isso, que recado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Não é exatamente isso, não. O problema é ele também. Né? O ministro Jorge Messias é responsável por iniciativas e também por pareceres e posicionamentos da Advocacia Geral da União que afastam o Congresso Nacional da sua indicação. O problema é o Lula, sem dúvida nenhuma, a dificuldade de relacionamento do Lula com o presidente do Senado, mas o problema é também o indicado. Imagine que várias iniciativas, decisões e pareceres desse Jorge Messias, ou a mando dele na AGU, são pareceres que favorecem a censura no Brasil, são iniciativas de processar jornalistas por sua independência, também, apesar de essa coisa de ser evangélico e tal. Na verdade, as pessoas se lembram que é evangélico num momento como esse, né? Mas ele tem também iniciativas que ofendem os princípios da bancada evangélica, como, por exemplo, a questão do aborto, é outra questão que pega muito forte do Jorge Messias. Enfim, ele tem uma série de posições adotadas, muitas delas, inclusive, para atender o interesse do presidente Lula, não eventualmente o interesse dele, ou o entendimento dele, mas para atender o chefe. Mas ele acabou colocando a sua assinatura em alguns documentos que acabaram pesando muito contra ele nesse momento. Também é preciso ficar bem claro assim, o Davi Alcolumbre, a rebeldia dele, né, a malcriação dele, não chega ao ponto de ele trabalhar contra a indicação. Não é isso. Ele não está trabalhando contra a indicação. O problema maior é que ele não está trabalhando em favor da indicação. Esse é o problema. Ele é um diferencial. Presidente do Senado, presidente da Câmara, quando eles têm uma posição, eles conseguem regimentar apoio para aquela posição dele. Nessa indicação do Jorge Messias, o Alcolumbre está muito irritado porque queria o Rodrigo Pacheco, mas ele não está trabalhando contra, ele não está trabalhando a favor, o que é suficiente para derrotar, é preciso isso ficar claro, né? A diferença na CCJ, a mais recente, de votos, dá 14-13 pela aprovação do Jorge Messias, por um voto. Mas basta se for do interesse do Alcolumbre, reverter um único voto, que vira o jogo. Ele já é derrotado na própria CCJ. E como disse agora o nosso colega, no plenário ele precisa de um mínimo de 41 votos, tem 30 na melhor das hipóteses, né? Então, Paulo, é um problema que ele está enfrentando, decorre muito disso, do comportamento do chefe dele, do presidente Lula, mas ele também tem grande responsabilidade nessa rejeição. Para ver como essas pessoas, né, são importantes, os presidentes das casas, os articuladores. Vide Arthur Lira, né, que mesmo não tendo lá mais à frente da Câmara dos Deputados, também um articulador e que sabe ser maleável para os dois lados, né, chamado pelos dois lados para essas discussões. Por isso que eu sempre quero a sua opinião, tá vendo? Você sempre tem uma coisinha escondida ali no bolso ou na manga, Cláudio Humberto. Agora, Cláudio Humberto, seu assunto de hoje passou, né? O aumento de tributação de fintechs, elevando gradualmente a taxação das bets, criando um programa de regularização tributária para pessoas de baixa renda. Conta melhor para a gente como é que foi isso. E tem aquela discussão, não sei se estava dentro disso aí, de, por exemplo, aquelas que já pagaram, né, imposto no início, ter que pagar de novo, ou essa discussão ainda nem começou?
Então, olha, essa é a questão. Para começo de conversa, esse projeto aprovado no Senado é coisa de uma dupla de senadores que é preciso ter muito cuidado com relação a tudo em que eles se metem, né? Renan Calheiros e também o senador Eduardo Braga, ambos do MDB. E a questão é que esse projeto, imagina que taxa as bets, né? E aumenta a taxação das bets e também taxa, sobretudo, as instituições financeiras de pagamento, tipo Nubank. O Nubank é um desses exemplos. O Banco Inter é outro exemplo disso. Não são bancos, mas são chamadas instituições financeiras de pagamento. Quem é que o projeto não taxa? Que o projeto poupa? Os bancões. Então, assim, tem uma coisa estranha aí, olha, está na hora de todo mundo pagar mais, os mais ricos, etc e tal, aqueles que faturam mais. Por que é que os bancões foram poupados? Não é estranho isso, né? Muito estranho mesmo, eu acho, né? As fintechs e as instituições financeiras têm que pagar imposto mesmo, né? Claro que sim. Mas, olha, essa questão tem que ser estendida a todo o setor financeiro e não apenas aos concorrentes dos bancões que, olha, hoje na Faria Lima, nas sedes dos bancões, a turma deve estar se esbaldando no champanhe para comemorar esse feito deles, né? Na comissão lá na comissão do Senado. Agora, a questão que chega a ser intrigante é esse aumento de taxação das bets, dessas empresas de apostas. E por uma razão bastante simples. Assim. Imagine que o Senado, com esse projeto, resolveu aumentar a taxação de empresas que já pagam impostos, né, dessas bets. Que, na verdade, assim, depois que foram obrigadas, ou foram submetidas a um processo de regulamentação, as bets passaram a pagar impostos. Né? Mas só que metade delas preferiu testar, preferiu não se curvar ou não se sujeitar às regras do governo para ver no que ia dar. E não deu em nada. Imagine que um levantamento importante do Instituto, deixa eu ver aqui, Instituto Brasileiro do Jogo Responsável. O levantamento dessa entidade indica que cerca de 51% das bets que operam hoje no Brasil são ilegais, não tem CNPJ, não pagam imposto. As 49% restantes é que pagam imposto. Essas que já pagam imposto vão pagar ainda mais imposto. Aquelas outras 51%, metade das empresas de apostas que não estão regulamentadas e não têm nem sequer CNPJ, estas vão continuar operando sem pagar impostos. Não é estranho isso, né? Acho que o projeto tinha que criar algum tipo de mecanismo para obrigar aquela metade que não se submeteu à regulamentação a se regulamentar e passar a pagar impostos. Para se ter uma ideia do que isso representa, se de acordo com esse Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, o faturamento dessas empresas que não pagam impostos no Brasil é de cerca de 40 bilhões de reais por ano. É muita grana, né, Paulo? Muita grana para ficar aí dando sopa sem que o governo se interesse em forçar essa gente aí a passar a pagar tributos. A lei teria que valer para todos, né? Mas e a lei em geral do Brasil, né, o Cláudio Berto? É, Em vários casos. acaba prevalecendo o mais esperto, né, Paulo? Infelizmente, infelizmente. Beijo para você, até amanhã. Beijo, até amanhã, bom trabalho.